Olá! Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou Amanda Pascoal, psicóloga infantil há mais de 16 anos e aqui a gente conversa sobre desenvolvimento e educação dos filhos. A pergunta de hoje, sobrinho de 10 anos, desde sempre manipula toda a gente, põe os pais um contra o outro, o que fazer? Bom, a primeira coisa, tá? Ele é seu sobrinho. A gente não se intromete na educação dos outros, a não ser que os pais peçam, tá? Que não sei mais o que fazer, preciso da sua ajuda. Então aí sim você vai lá e auxilia. Se a pessoa ela não pede essa ajuda, é indelicado, é falta de educação a gente ficar se intrometendo, nós nos intrometermos. Aí você pode falar assim, mas Amanda, olha, é meu sobrinho e é filho da minha irmã. Nós temos, assim, uma amizade muito grande. E eu vejo isso e me incomoda muito. Bom, então você pede licença para essa pessoa e faz as observações com muito cuidado, com muito amor, com muita cautela. E, né, assim, fala assim, olha, eu quero, né, eu preciso falar sobre isso que eu venho observando. E me parece que há um sofrimento, né, tanto de vocês quanto do sobrinho, e você já reparou nisso? Isso já chamou a atenção, porque isso chama a minha atenção. E outra coisa, não coloca no assunto, então, porque a mamãe já falou várias vezes pra mim o quanto que o fulano é desse jeito. Não, porque o Frederico também já reparou isso, porque a tia Cláudia também já reparou. Não coloque nome de ninguém nessa conversa. Se é você que está falando, é o seu nome que está ali e é você que está falando. Não fale por ninguém, fale por você mesma. Então você vai e fala com delicadeza, fala assim, olha, isso não é bom, não é saudável para você, não é saudável pro menino. Você tá precisando de ajuda, você quer talvez uma ajuda, uma orientação com um profissional, alguma coisa assim, porque desse jeito, talvez na escola ele vai ter dificuldades, as crianças vão ficar chateadas com ele porque ele tem esse perfil manipulador e tudo mais. Então, isso tem que ser algo muito delicado de se falar. Mas vamos colocar aqui como uma preocupação, né? Ou se fosse uma mãe, de repente, com essa dificuldade. Porque se é o sobrinho, se você não é a tutora e a cuidadora, é assim, desse jeito que eu acabei de falar. Caso contrário, entendeu? Os pais, eles são os primeiros né? Os primeiros e os principais educadores dos filhos. A gente não tem que ficar assim, intrometendo. A criança não tá correndo risco de vida? Então tá. Nossa, Amanda, mas que é isso? Então só se corre risco de vida é que se intromete? Cara, você quer alguém que fique se intrometendo na sua vida? Não. Se a pessoa pede, se você vê que o negócio tá muito grave, aí sim, tá? Voltando isso. Uma criança que desde sempre manipula todos. Esse desde sempre que é algo muito, muito interessante de se pensar. Porque, né? Como assim, desde sempre, com essa artimanha toda? O que acontece, aí fala assim, coloca uns pais contra outros. O que acontece que é muito comum é o quê? Quando temos, né, uma criança que é filho único e os pais discordam da educação, a criança, ela se aproveita dessa situação, tá? Ai, mas Amanda... Olha, gente, criança não é essa pureza toda, tá? No sentido de não ter maldade nenhuma e tudo aquilo que faz são borboletas e anjinhos. Não, tá? A criança, ela faz, e principalmente com essa idade intencional, sabendo o que ela quer fazer. O que acontece é que uma criança, ela não tem noção das consequências daquilo que ela faz. E esse é o problema da criança, né? Porque teve um vídeo anterior que eu falei sobre a questão
da criança impositiva e querer fazer a própria vontade. A criança não tem noção de futuro. O pensamento dela é ilógico. Com 10 anos o pensamento não é ilógico 100%, mas assim, ela tem dificuldade de prospecção, de prospectar lá na frente, de ver o futuro. Quais são as possibilidades de consequência do ato que ela faz? Ela não pensa com tanta clareza, por isso que criança precisa de um adulto para auxiliá-la, porque ela não tem isso. Então, realmente, o que a gente pode entender é que uma criança, ela não vai ter noção do mal que ela está fazendo, da magnitude desse mal, mas ela sabe que ela está manipulando, né? E, gente, não é de uma forma maquiavélica, igual a gente vê nas novelas, não. Ela percebe as coisas e para que ela possa sair ganhando, lembra, busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. Se a gente tem uma criança com um perfil mais manipulador, que é isso que está falando aqui, cujos pais toda hora estão contra, provavelmente ela tem um lar onde os pais são mais imaturos, porque eles não conseguem entrar num acordo, né? E aí, justamente por serem mais imaturos, a gente vai ter um ambiente muito mais propício para uma criança ser muito mais manipuladora no sentido de buscar o prazer e fugir da dor. Ela só quer isso. Então, assim, se o pai falou que ela não podia comer doce e ela sabe que os pais não convergem nas ideias, ela vai fazer com que a mãe libere. Se o pai e a mãe estão em guerra porque não concordam da forma como as coisas acontecem, tanto no casamento quanto na educação dos filhos, é um prato cheio para a criança se resfatelar para que ela faça só o que ela quer. Porque ela vai fazer esse jogo de manipulação com os pais para que ela consiga ter aquilo que ela quer. Foi o que eu falei. O intuito da criança é buscar o prazer e fugir da dor. Isso não é no sentido maquiavélico da palavra, mas a palavra é manipulação, sim. A intencionalidade dela não pode ser destruir os pais, porque é o que a gente sempre pensa, né? Ah, não, alguém é mal para destruir o outro. Sim, isso é a maldade num nível um pouco maior. Mas eu posso ser má querendo obter só meu prazer. Por quê? Porque eu tenho uma visão muito restrita daquilo, das minhas atitudes, que é o que a criança tem. A visão dela é muito, muito restrita. Então, é bem provável, acho que quando essa tia aqui que tá falando se preocupa, é o medo dele ser um manipuladorzinho, né? Agora tá super na onda, né? De ser um narcisista e tudo mais. Olha, que o transtorno de personalidade narcisista não inicia assim só com isso, tem outras coisas, mas ele vai ser ele provavelmente pode ser um adolescente difícil, um adulto também, porque ele tá muito infantil, um ambiente infantilizado, um ambiente que não é maduro. Imagina, um ambiente que é só redigido e gerido por crianças, tanto pais quanto a própria criança, então ele vai ser difícil, vai ser um ambiente muito propício para a imaturidade. E isso vai fazer com que essa criança sofra muito, com tanta imaturidade assim. O que vale, pensando assim, como tia, né, de um sobrinho desse jeito, é trazê-lo para perto. De repente fazer coisas com ele, cujo ele pode ter uma referência, nossa, com uma referência um pouco mais de maturidade. E a maturidade não quer dizer que você vai ser mandona e brigar com ele o tempo inteiro e dizer não. Não é isso. É a maturidade de quando ele tá lá, vai levar ele pra... Vamos pensar assim, vou levar meu sobrinho, esse daqui, pra passear no shopping, né? E aí ele quer 1 milhão de coisas. Aí você já fala assim, olha, aqui a gente vai almoçar e depois de almoçar tomar um sorvete. Aí ele fica, não, mas eu quero tomar um sorvete, então a gente vai almoçar. Então, primeiro almoça, depois toma um sorvete. Quando você dá essas pequenas lampejos de ordem, de limite, de organização, de constância, de tudo, isso são as pequenas sementes aí que a gente pode ir plantando para que isso, né, floresça
e traga uma melhora para esse menino. Os pais, né? Os pais que eu falo, não só os pais, a gente é pedra de tropeço na vida das pessoas. As pessoas, elas podem ser pra gente do mesmo jeito que a gente é pros outros. O que a gente tem que aprender? Que quando a gente tropeça nessa pedra, a gente tem que aprender a levantar. Então, numa situação assim, são essas pequenas ajudas que a gente pode dar, tá bom? Clinicamente, seria esse tipo de se fosse a tia, se fosse a mãe vindo, né, numa conduta clínica falando nisso, seria os pais, primeira coisa, fazer com que os pais concordassem. Então, algumas sessões aí com os pais fazendo uma anamnese, e aí eu coloco assim, entre aspas, uma anamnese, porque aí você vai fazendo intervenções. Para não ficar com uma cara de terapia familiar, orientação familiar, ir fazendo aos poucos uma anamnese, como os pais se conheceram, essas coisas todas que a gente vai percebendo a dinâmica do casal. Percebendo a dinâmica do casal, a gente já pode, de repente, fazendo com que eles concordem em algo, porque deve ter alguma coisa aí que eles vão convergir. E aí, nessa convergência, a gente começa a trabalhar com a criança também, tá bom? Até a próxima e beijo!